Comigo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, do verso de número 1 ao verso de número 8. Amém? Agradecemos ao Senhor por o tempo estar ameno, não é? Essa semana fez muito calor, meus irmãos. Quem passou calor aqui? Muito calor, não foi não? Mas graças a Deus não ficou ameno. Oremos por aquelas pessoas que nesse período também não tem muito o que se alegrar, porque as suas casas estão cheias de água, né? Quantas pessoas estão perdendo seus móveis, assim por diante. Nós vivemos num mundo injusto, onde a política pública não é feita para aqueles que mais necessitam. Então, mas fulano está morando no lugar errado. Mas ele quer morar no lugar errado? Essa é a pergunta. Não, ele é jogado naquela situação. Não cabe a nós, como servos do Senhor, colaborar no contexto onde nós estamos como igreja, de abençoar vidas e orar para que essa política diabólica mude um dia. Amém? Então é a nossa oração. Eclesiastes, capítulo número 3, do verso 1 ao verso número 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eterno Deus, amado Pai, irei ministrar a tua santa e poderosa palavra nesse instante. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nesse instante, Pai querido, a sua palavra seja ministrada da maneira que tu bem deseja, e fale ao nosso coração, Senhor. Não aquilo que eu, homem, André, queira falar, Senhor, mas aquilo que o seu Santo Espírito trazer à minha memória, à minha mente. Fale com o teu povo, fale comigo, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Amém? Nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas vivem perdendo o tempo. Concorda comigo? Nós vivemos num tempo onde nós vivemos perdendo nosso tempo. Nós estamos numa sociedade extremamente ansiosa. Tudo é para hoje. Você já reparou que nós não conseguimos ficar parados? E quando falo nós, é todos nós mesmo. A gente não consegue deixar o celular, né, longe da gente. E quando a gente esquece o celular em algum lugar, a gente está todo chateado porque parece que falta alguma coisa. A gente está conectado em tudo e em todas as coisas ao mesmo tempo. Não é assim? A gente fica conectado em tudo, em todas as coisas ao mesmo tempo. E a gente sempre está falando que não tem tempo para nada. Mas se a gente administrar tempo para tudo. Não tenho tempo para ler a palavra, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para tal coisa. Mas eu perco o meu tempo em coisas fúteis. A sociedade de hoje é uma sociedade extremamente... É a sociedade miojo, né? Que é tudo para hoje, para já, para agora. Sociedade pastel. E essa é uma nomenclatura que o pastor André está falando. Porque fato é, filhos, que as pessoas não conseguem esperar. Não tem o tempo do esperar. Olhando para o livro de Eclesiastes, Salomão, no alto da sua sapiência, da sua sabedoria, fala sobre o tempo. Há tempo para todas as coisas. E há tempo para todas as coisas. E a gente olha para a natureza e a gente olha que tem uma lógica à natureza. A lei de Deus tem uma lógica que, se a gente parar para pensar, tem tudo a ver. É ou não é?
Olhamos para uma árvore. A árvore ela nasce da noite por dia. Nasceu, estava passando lá na avenida, não tinha nada. No outro dia já tinha uma jabuticabeira linda dando fruto. É desse jeito. Você está andando lá em algum lugar perto da sua casa, linda, laranjal. Isso é uma avenida inteira. Você passa num dia, não tem, no outro dia tem um laranjal. Aí você vai lá pegar o fruto. É desse jeito. Como que é feito então? Como nasce então uma frutífera? Uma semente. Uma semente, vai regando. Olha assim, o ciclo da vida, né? Semente que vai germinar e produzir a pequena planta imatura chamada muda. Até ela ficar na idade adulta para formar a espécie que reproduz e forma novas sementes que começa o próximo ciclo. Então há uma lógica, filhos, da vida, que é o plantar, o crescer, ter uma vida adulta, caso e dar os seus frutos. Assim é também conosco. Não é diferente. A gente conhece hoje para casar amanhã? Não. A gente começa a trabalhar agora e amanhã a gente já tem condição de comprar nossa casa própria? É assim? A gente começa a caminhar com Cristo hoje e no outro dia já está subindo no altar para pregoar a palavra de Deus com eloquência, com sabedoria, sapiência? Claro que não. Diga assim, tudo tem o seu tempo. A palavra do Senhor, ele fala um pouco sobre o plantio, né? Mateus capítulo número 13. Versos de número 31 a 32. Parábola do grão de mostarda e do fermento. Não vou ministrar sobre o reino de Deus hoje, ok? Só quero mostrar aos irmãos que o plantio, assim, a alusão ao plantio, ao crescimento, está dentro da palavra de Deus para mostrar uma verdade. Outra parábola ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Bom, o Senhor está falando aqui é que o reino dos céus é como uma semente de mostarda. Não, mas essa não é a intenção. Jesus não estava querendo dar uma aula de botânica aqui, né? Ele quer mostrar uma verdade do contexto dele, onde ele estava, para as pessoas. A semente é a palavra de Deus, que quando plantada no coração de um homem, ele frutifica ao se tornar gigante dentro dele, ao ponto dessa pessoa dar frutos para uma sociedade, dar frutos na sua família, dar frutos na sua vida desse reino. É isso. E tamanha é a alegria dessa árvore chamada Reino de Deus em nossos corações, que nós se tornamos pessoas referenciais neste mundo, onde as pessoas vêm se aninhar-se a gente. É isso aí. Onde os pássaros vão fazer ninhos. Não é assim? Quando você é referência em algum lugar, as pessoas vêm pedir conselho para quem? Para você. O reino de Deus, ao crescer deste ponto na vida de uma pessoa, ele se torna uma referência, e uma referência de acolhimento. Mas hoje eu quero falar sobre esse tempo sobre as nossas vidas, para a gente parar de ser ansioso e querer tudo para ontem. Nós não queremos mais estudar, nós não queremos mais esperar o tempo determinado. E a gente está comendo muitas vezes manga verde. Manga verde é bom?
E diz um ditado aí que se comer manga verde e tomar leite, o que acontece? Só morre. É mentira, não morre não. Pode dar alguma coisa, mas morrer não morre. Mas a manga, quando ela está na sua hora certinha, ela é uma delícia, né? A Ana ama manga. Se deixar ela, né, Maria? A irmã Regina Gonçalves também comeria quantas mangas possíveis, mas já por quê? Porque comeu na hora certa, o fruto está doce. O tempo da semeadura, o início de uma vida profissional. Pastor, eu quero ser um juiz. Glória a Deus. O que a pessoa tem que fazer para ser um juiz? Tem que estudar pouco? Tem que estudar muito. Estudar para se formar, para ter o bacharel em advogado, não é isso? Ser um advogado primeiro. Depois tem que fazer vários cursos. Então, aí faz e depois tem que ter uma série de normativas que tem para a pessoa fazer o concurso para um juizado. Tem que ter 8 etapas, né? Tem que ter aprovação de outros juízes também, ter um crivo. Ou seja, é algo extremamente complicado. A pessoa começa uma ideia de começar um empreendedorismo em sua vida. Ele vai começar o trabalho dele ali. É da noite por dia que ele vai fazer sucesso. Comecei uma empresa hoje, amanhã já estou sendo reconhecido, com um grupo de funcionários já treinados, tudo está frutificando, está uma bênção. É desse jeito? Não. Primeiro, para eu empreender em algo, eu tenho que conhecer algo que eu vou empreender. Não adianta pegar um pedreiro que sabe construir casa e ir lá querer fazer essência. Não vai dar certo. E aquele que sabe fazer essência consegue construir? Me manda levantar um muro, meus irmãos. Ah, não vai sair muro nenhum. Por quê? Porque eu não conheço aquilo. Existe a semeadura, o início de um relacionamento, seja de uma amizade. Bruninho, você pode conhecer a pessoa hoje e falar que ele é o grande amigo seu amanhã? Podemos fazer isso? Tem muitas pessoas que se iludem na vida e se decepcionam na vida, que fazem os seus amigos pessoas que mal conhecem. Existe o início de qualquer relacionamento conjugal. É desse jeito? Você conhece a pessoa hoje, está apaixonado amanhã, e a pessoa da sua vida você já sabe tudo sobre ele ou ela. É desse jeito? Não. Por isso que existe o namoro. Namoro é para conhecer. Namoro não é só para namorar. Namoro é para conhecer um ao outro, conhecer a família, saber como esse namorado, essa namorada trata os seus pais, né? Como que a sua esposa, futura esposa, trata a sua mãe, sogra. Como a sua futura esposa trata a sua própria mãe. Ah, trata muito mal, olha, é um problema. Isso tem que se resolver. Eu acho que quando casar vai resolver. Não, amanhã depois esse tratamento com a sua mãe vai ser o tratamento contigo. Então o namoro, o início de um namoro é o início do conhecimento. Tem que conhecer o noivado até ser o casamento. O tempo da vida ministerial nosso. O primeiro passo da semeadura se chama conversão. Você tem que se converter. E hoje é escandaloso ver que tem muitos pastores e líderes que ainda nem se converteram. A conversão, filho. Ah, eu quero ser um evangelista. Ah, eu quero ser um pastor cheio do Espírito Santo. Eu quero ser, e aí eu quero ser, querer mesmo, querer não é poder, né? Eu quero, mas se converteu? Nasceu de novo? Esses dias eu ouvi o nosso excelentíssimo senhor Lula da Silva, ex-presidente da República, falando que ele tem um jeitão de pastor. Eu quase coloquei assim, jeitão de pastor safado, pilantra. O cara pode ter um jeitão de tudo, mas se a pessoa não se converter,
jamais Deus vai levar a pessoa aonde tem que levar, ou ela deseja que ele leve. Então, a semeadura da conversão, se converter, nos convertemos todos os dias. Ao se converter, ter a consciência qual é o seu chamado nessa vida. Isso depende muito do discipulado. Sabia que é importante o discipulado? Mas é muito importante o discipulado. É aprender por que eu vim para essa vida, quem é Jesus Cristo, por que Ele morreu na cruz do Calvário por mim, qual o problema de eu pecar. O alicerce, a base da nossa fé é o discipulado. Conhecendo isso, eu tenho que ser apto depois a ensinar. Se tem um chamado pastoral, então, meus filhos, se cuida. O pastor não pode parar de estudar nunca. E quando ele acha que sabe alguma coisa, ele descobre que não sabe nada. Eu quero ser um músico na casa do Pai. Basta só querer ser músico? Não. Tem que orar muito. Tem que estudar muito. Está em eterna evolução. Diga assim: o querer nem sempre é o poder. Após esse início dessa semeadura, existe o que? O tempo do crescimento. E saber lidar com esse tempo de crescimento, ele é essencial para a gente viver o tempo da bonança. E o tempo do crescimento dói. É fácil o tempo do crescimento? Não, claro que não. É jogada a semente, acolhido pela terra, está protegida, cuidada, ok? Ela começa a crescer como uma muda. Daqui a pouco ela sai para fora, para o mundão. Aí vem as intempéries do ambiente onde ela está. Chuva, granizo, vento, tempestade de tudo quanto é jeito. Não é desse jeito? Não é assim sobre as nossas vidas também? Começamos na semeadura, está indo, vai, mas na hora do crescimento, meus irmãos, é um problema sério. E um dos fatores para a gente conseguir crescer saudável é a gente ter humildade. A humildade de reconhecer que a gente precisa aprender muito ainda. Que aquele que já está lá no tempo da bonança, e já está no tempo da plenitude, ele tem muito a oferecer a nós, que estamos ainda em fase de crescimento. Uma criança, ela tem que ser educada, e ela tem que ser discipulada, vamos dizer assim, do que é certo e errado, até os 4, 5 anos de idade. Depois ele só vai desenvolver aquilo que ela aprendeu de pequenininho. Assim é nós também, filhos. Estamos em crescimento, ter a humildade de reconhecer que ainda nós não sabemos nada. Porque a adolescência, os pais falam que é aborrecência. Porque ainda não são crianças, não são adultos, ainda são um híbrido disso daí, e acham que sabe tudo. Ah, nada, meu pai não tem nada, não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada. E assim a gente não pode falar tanto, porque outrora quem que era o adolescente da história? Gente. Humildade, tempo de crescimento é humildade. É ouvir o conselho daquele que tem mais experiência e abaixar a orelhinha e falar assim: tem razão. E às vezes esse conselho, muitas vezes o conselho na fase de crescimento é aquilo que nós queremos ouvir. É, meus queridos, aquilo que a gente quer ouvir é nada. Ó, fulano, eu acho que esse relacionamento não é legal. A pessoa não é crente, não tem aí, mas é um gato, gato arranha, gato é um problema sério. Não vai por esse caminho, você vai se dar mal. Não sabe de nada. Humildade. Segundo, saber esperar. O tempo do crescimento é um tempo de esperar. Vai, jabuticaba, cresce rápido aí. Plantei você ontem, me dá fruto logo. É assim. Não adianta brigar com a jabuticaba. Adianta lá ficar ajoelhado falando: jabuticaba, cresce rapidinho, eu estou com fome, eu quero comer você. Não quero.
tem o tempo certo dela crescer e ser frutífera. A maioria das coisas da nossa vida, ela tem um tempo longo para se cumprir. Não é da noite para o dia, presta atenção. Então saber esperar, para que viva o melhor de Deus no tempo certo, se chama sabedoria. Aí comecei a faculdade esse ano, não acaba nunca, mas você está no segundo mês, no primeiro semestre. Falta mais 4 anos pela frente. Aninha está terminando, né, Aninha? Me diz uma coisa, do grupo que está com você hoje, quantos são oriundos do primeiro semestre? Muito poucos. E isso é um problema sério. Eu quero ser um administrador, uma administradora. Estudar não é comigo. Tempo de resistir às tempestades, não desanimar e seguir em frente. Após o crescimento vem o quê? O tempo da plenitude, o tempo dos frutos. Esse é o tempo da bênção de Deus sobre nós. É o tempo que frutifica e dá certo. O tempo do crescimento, você faz tudo às vezes fora do tempo e acha que não dá certo. Porque é o tempo do crescimento, meus filhos. Mas se você resistir a tudo isso, se você tiver sabedoria, regar isso com muito amor, com muita perseverança, com muita paz, com muita longanimidade, se temperar esse crescimento com muita fé, haverá um tempo onde você vai colher o tempo da plenitude sobre a tua vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Vai estudando, vai se formar, vai se aperfeiçoar, vai se empenhar no seu trabalho. Uma hora você vai ser exaltado no trabalho onde você está. Deus vai te honrar no tempo certo. Hoje, para a gente estar com a Via Fragrance, meus irmãos, camelamos demais. Não foi fácil. Entreguei muita essência com a Chimbica. Não é? Fiz de tudo. Pesei, envasei, etiquetei, entreguei. Fazia nota fiscal, fazia a parte comercial, fazia tudo. Hoje, graças a Deus, a gente tem formado uma equipe que eu agradeço muito, temos muito que melhorar, mas houve um tempo do regar-se, hoje o tempo de esperar, o tempo de ouvir coisas que você não queria ouvir, ouve tudo. Mas quando a gente persevera, quando a gente confia em Deus, o tempo da plenitude vem. O tempo de frutificar vem. E tudo que você coloca as mãos prospera. Onde você vai acontece, um milagre acontece. Existe esse tempo, filhos. Qual é o grande problema? Então, pastor, o grande problema é na época do crescimento. Sabe por quê? Porque muitos na época do crescimento, ao não saber disso e saber esperar, cria em vossos corações a rebeldia. Se torna pessoas rebeldes. Fulano faz, dá certo, para mim nada dá certo. Mas tu não sabe esperar, você não espera. Ah, não me dou bem com ninguém. Mas por que você não se dá bem com ninguém? Os outros que são o problema, ou que o problema é você? Não tenho nenhum ciclo de amizade, já estou com tantos anos, não tenho ninguém do meu lado. Mas por quê? O problema são os outros, o problema sou eu? Hein, meus queridos? Vamos ser sinceros com nós mesmos? Vamos. E a pessoa, ela vive um eterno tempo de crescimento, nunca vai viver a sua plenitude. Por quê? Rebeldia. Porque não vive então o tempo da plenitude? Soberba. Eu não preciso, já sei tudo. Não preciso desse conselho, eu já sei tudo.
E aí eu tenho uma péssima ideia de me afastar de todos aqueles que me falam que eu estou errado. E errado estão eles, não sou eu. A gente descobre depois de uma certa idade que a gente deveria ter ouvido mais e falado menos. Eu fico nesse ciclo do crescimento a vida inteira, porque muitas vezes eu sou soberbo. Às vezes eu fico nesse ciclo da vida inteira porque eu estou em pecado. Pecado, filhos. Pecado faz a gente viver um eterno crescimento para baixo. A gente nunca vai atingir essa plenitude porque muitos de nós temos nossos pecados de estimação. Aqueles pecados que a gente não quer largar e não faz esforço nenhum para largar, porque é nosso pecado de estimação. Muitos de nós continuamos ainda nesse tempo do crescimento e não temos a plenitude porque a gente não sabe perseverar, a gente não sabe esperar, a gente desiste no primeiro obstáculo que tem. Na primeira dificuldade, meus irmãos, a gente para. Não temos onde congregar. Onde a gente vai congregar? Temos que alugar um salão. Não temos dinheiro para alugar um salão. Então não vai ter igreja. Não, vamos congregar na garagem. Estaríamos hoje aqui nessa casa de oração bela se lá atrás não tivéssemos decidido no primeiro obstáculo tomar a decisão de congregar numa garagem? Foi fácil? Quem estava na garagem lá com a gente? Levante a mão. A minha. Isso. Por quê? Foi fácil? Quando chovia lá, chovia dentro da congregação, a gente colocava uma lona lá na garagem, no portão do Cavaliere. As pessoas passavam na rua muitas vezes zombando, o vizinho falando. Foi fácil. Mas o obstáculo só fez a gente crescer e agradecer por tudo que passamos. Tomar cuidado para a gente não ser soberbo, porque o soberbo não sabe voltar atrás e agradecer pelo passado. Só vivemos o tempo da plenitude se a gente tem um coração grato a Deus, grato às pessoas. A gente não pode perder as nossas origens, a gente não pode perder a nossa raiz. A gente tem que voltar atrás sempre, ser grato pelas pessoas que têm nos ajudado e nos ajudou para a gente chegar onde nós estamos. Ingratidão é filhos, não existe um jeitinho. Existe um jeitinho? Não tem um jeitinho. Existe um novo evangelho? Existe. Ah, pastor, tem uma nova moda aí que acho que essa moda vai fazer. Tinha um tempo atrás aí que tinha a moda do dente de ouro. Nasceu dente de ouro na pessoa. Arranca e vende, aí dá dinheiro. Existem modas, filhos, que nunca vai fazer a pessoa crescer. Nunca. O evangelho é a rotina diária de fazer o devocional com Deus. O evangelho não é uma caminhada de 10 metros, é uma longa jornada. Eu me converto todos os dias. Eu ouço a palavra, e a palavra tem que fazer metanoia na minha mente, a mudança de mente, para que as minhas mãos pratiquem essa mudança de mente, abençoando a minha vida e abençoando a vida das pessoas que estão ao meu redor. É uma longa estrada de aprendizado para chegar no tempo frutífero, no tempo da vida toda. É um eterno crescimento com o tempo de plenitude, a vida com Cristo. Sabia disso? 1 Coríntios capítulo número 15, verso 58, Paulo dá um conselho para os irmãos de Corinto que serve para nós. E diz assim, final da sua instrução ao povo de Deus, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, é como se fosse um resumo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A gente, depois de um tempo da nossa vida, a gente começa a fazer um balanço sobre como é a nossa vida. Não fazemos? Até aqui, o que eu frutifiquei, o que eu fiz que deu fruto. E muitos de nós acabamos vendo que a gente plantou vento. Eu trabalhei tanto para ter tanta riqueza, mas cadê os filhos? Longe. E a doença? Não fiz nenhum exercício, nenhuma alimentação. Estou com a alimentação. Então você plantou vento. Toda semeadura, plantio, todo crescimento, ele tem que ser abundante na obra do Senhor, para o reino de Deus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu fico, mais eu peço perdão a Ele. Quanto mais eu quero conhecer Jesus, mais eu vejo que eu preciso mais dEle. Ele precisa menos de mim, mas mesmo assim Ele tem me amado. Quanto mais eu invisto no reino de Deus, mais abençoado eu sou. Quando mais tempo eu frutifico para esse reino, mais alegria eu tenho em minha vida, mais sentido faz a minha vida. Lá perto de casa tem o Zé. Tem o bar do Zé. Ele abre de domingo a domingo. Ele está no bar do Zé, das 7 da manhã até as 10 horas da noite. O único dia que eu vi que ele parou foi no dia 1º. Eu passei e estava fechado. Os outros dias o bar do Zé está cheio, lotado. E o Zé tem um monte de dinheiro, mas a vida dele é no bar do Zé. Ele não tem família, não tem tempo para viajar, não tem tempo para se confraternizar. Quem dera ir para uma igreja ouvir a palavra de Deus. Mas lá a melhor feijoada que tem é do bar do Zé. É beneficiado quem compra feijoada, como a gente, do bar do Zé. Mas o cara vai viver os últimos dias da sua vida, e quando ele olhar para trás, fala: o que serviu eu estar no meu bar a vida inteira? Eu não vivi a vida. Cadê meus filhos? Cadê minha parentela? Cadê meus amigos? Cadê o convívio? O plantio dele foi vento. Ainda há tempo da gente plantar cada vez mais no reino dos céus. Sede firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão ao Senhor. Sabe por quê? Quem dá a paga desse reino dos céus é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele que nos dá a paz, que nos dá a alegria, que nos dá a direção. E quando a gente caminha plantando no reino, a gente vive uma vida feliz e abençoada. Se coloque em pé nesse instante. Meus irmãos, quem crê que Deus tem o melhor para a gente? Eu creio. Deus tem o melhor para mim, para você, o melhor. O melhor é aquilo que você quer? Não. O melhor é o melhor que isso. Às vezes a gente pensa pequeno, Deus tem muito mais para a tua vida. Ah, Senhor, tá bom, não. Deus tem mais. Eu creio que Deus tem mais para a minha vida ministerial. Deus tem mais para o meu pastorado. Deus tem mais. Eu desejo no meu coração de anunciar o reino de Deus. Deus me levar além. Eu sei que Deus pode fazer isso. Aonde tem que fazer? Fazer o plantio do ministério. Eu tenho que semear no meu... Depois de semear no ministério, naquilo que eu quero, onde Deus me levar, eu tenho que regar isso com bastante estudo, bastante oração, comunhão, fazendo a coisa certa, olhando para trás e pedindo perdão ao Senhor, porque as minhas falhas, e a cada dia vivendo o melhor e remindo o tempo, anunciando o Evangelho e seguindo em frente, sabendo que Deus, Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. As demais sempre serão acrescentadas na nossa vida. Para
você aceitar o senhorio dele, Deus lhe chamou para uma obra maravilhosa. Deus lhe chamou para anunciar o reino dele, filhos. Deus não é um acessório, nem um bônus para você. Não é um amuleto assim, Deus não é um amuleto da sorte, não é. Eu tenho Deus, então eu vou passar nesse concurso. Eu tenho Deus, então eu vou ter minha casa própria. Não, meus irmãos, está errado. Deus é o Senhor da minha vida. Deus é o dono de tudo. Deus é o Senhor da... Eu vivo para adorá-lo e servi-lo, e todas as coisas da minha vida serão acrescentadas no tempo certo. Ele é o meu Senhor, Ele é meu dono. Quem cuida da minha vida é Ele. Então o que eu farei? O que eu vou fazer, meus queridos? Eu vou plantar naquilo que realmente vale a pena. Feche seus olhos. Eterno Deus, amado Pai, Tua palavra foi ministrada nesta manhã, Senhor. Palavra essa, Senhor, tão simples, mas faz toda a diferença. Nos dê, meu Pai, a sabedoria de esperar, saber esperar. Medo de saber o que é do Senhor e o que não é, para que a gente venha fazer o plantio, meu Pai, se dedicar ao crescimento naquilo que é amado. A palavra fala em Eclesiastes que aquele que corre atrás da riqueza se tornará uma pessoa vazia, Senhor. Aquele que corre atrás de querer ter nunca vai se satisfazer, Pai amado. Então, Pai querido, eu peço a Ti que a gente venha ter a sabedoria, Senhor, de saber plantar e cultivar esse crescimento no Teu reino, Senhor. Que nós sejamos firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, pois nós sabemos e compreendemos justo e jamais agirá conosco. Tu tem nos dado muito mais do que nós precisamos, muito mais, Senhor, do que nós imaginamos, Pai amado. Bom Tu és, Senhor. Eu te peço, agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus.